Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda! Estamos aqui dando sequência e hoje a gente fala com a Josiane Martins, que vai falar sobre neuroeducação. Ela é pedagoga e vai compartilhar essa experiência. Se você gosta do conteúdo, se você gosta do que eu venho promovendo aqui no meu canal, apoie os nossos afiliados. Aqui temos o link da Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Todas as comissões, tirando impostos, são destinadas a escolas públicas. E também tem o link da vaquinha, onde você pode fazer essa contribuição. Com R$ 2,95 você pode ajudar uma criança de escola pública todos os meses. Conheça o projeto, entenda como funciona e participe e apoie os nossos afiliados. E também tem o canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Peãocast lá no YouTube. Deixe seu like ou seu dislike. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre neuroeducação com a pedagoga Josiane Martins, que vai falar com a gente fora do Brasil. Nós estamos em horários diferentes. E ela tem essa experiência, ela vai compartilhar. Agradeço você que me acompanha aqui no canal. E aceito sugestões de temas ou entrevistados, pessoas que podem e estarão participando, podem agregar valor no conteúdo de criatividade, empreendedorismo, liderança. Se você tiver sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui, um bate-papo com alguém, né, que tenha algum conhecimento na área da criatividade, da educação, do empreendedorismo, da liderança, é só me passar as informações ali no particular e eu vou ter o maior prazer de receber e conversar ou falar e, enfim, alinhar as ideias para que a gente possa ter uma live e gerar esse conteúdo. Muito bom, a Josiane está chegando e estamos, né, nessa fase de adaptação, aprendendo a comprar, a vender, a ensinar e a aprender aqui, né, nas lives, usando as redes sociais para esse momento de adaptação. O meu propósito, a minha bandeira é um projeto relacionado a escolas públicas, as crianças, escolas públicas, e estamos fazendo essa campanha juntos com muitas pessoas que já vêm apoiando. Agradeço todo mundo que já vem, né, dando a sua contribuição, vem participando, mas precisamos cada vez mais do seu apoio, na sua divulgação, e ajude a gente a fortalecer esse conteúdo. E a Josiane deve estar chegando, vamos alinhando as ideias, temos uma agenda recheada para amanhã também, com conteúdo incrível, tivemos conteúdos incríveis já no dia de hoje, no dia de ontem, enfim, mas estamos abertos a sugestões. Lembrando que todas as informações, todos os recados, todas as mensagens que você deixa aqui nessa live ou qualquer outra live, na hora de salvar o conteúdo, isso vai para o IGTV e o conteúdo é deletado automaticamente. Então, deixe ali no IGTV os comentários, as perguntas, caso não foi respondida ao longo da live, seja aqui na minha live, seja no meu canal, no outros canais, essa tecnologia ela salva direto no IGTV e deleta, tá bom? Bora lá? A Nayara sempre participando, obrigado Nayara pela sua participação, sempre marcando presença aqui nas lives. Estou aguardando a Josiane, ela está chegando e vamos compartilhar. A Josiane deve estar chegando. Se a Josiane já estiver me ouvindo, Josiane, fique à vontade para já mandar um oi. Muito bom. Cadê você, Josiane? Acabei de falar com ela agora há pouco aqui, no particular. Ela já estava em plantão. Internet é assim. Temos que desenvolver um pouquinho da paciência. Obrigado, Nayara, pela participação. Você me ouve bem? Imagem tá boa? Nayara, você fala de que cidade? Fábio, seja bem-vindo. Fábio, vamos receber aqui hoje a Josiane. Estamos aguardando a Josiane chegar. Falei com ela há segundos atrás. Muito bom. Fábio fala de Manaus. Fabuloso. Assunto sobre educação eu amo. Que coisa boa, né, Nayara? De que cidade a Nayara fala? Navegante, Santa Catarina. Perfeito. Sim, lembrei. Gente, eu não consigo associar nomes e cidades de todas as pessoas que eu venho falando e conversando nesses dias. Se eu repetir a pergunta, não fique chateado comigo, tá? Navegante, Santa Catarina. Deve estar frio nessa região, penso eu nessa época.
Muito bom. Estamos aguardando a entrada da Josiane, que vai compartilhar com a gente aqui sua experiência sobre neuroeducação. Vamos entender, vamos bater esse papo. E sim, gerar esse conteúdo. O que a gente fala aqui que é provocar barulho de carroça na cabeça. No interior a gente fala muito sobre isso, que é trazer um desconforto positivo, trazer aquela provocação positiva. Só sopa para esquentar, tá certo, Nayara. Com esse frio, né? Só realmente alimentação quente. Muito bom. Espero que os nossos conteúdos possam gerar essa provocação positiva, né? Esse desconforto positivo, que faça com que, de repente, você ouvindo aquela informação, busque mais informações sobre aquele tema. Lulu chegando, Lulu participou de agora. Obrigado, Fazenda Bela, obrigado pela sua presença. Estaremos agora iniciando com a Josiane Martins, neuroeducação é o tema. A Josiane é pedagoga e ela vai compartilhar sua experiência. Muito bem, estamos aqui. Fazenda Bela Vista, quero saber de onde você é, depois compartilhar suas experiências, contar produção do que é a fazenda, enfim, se tiver alguma experiência que vale a pena ser contada e registrada, me chame no particular depois, quero ouvir a sua história. Fazenda Bela Vista, muito bem. E estou aqui aguardando a Josiane chegar. Espero que esteja tudo bem. E bora lá, vou conectá-la aqui. E os imprevistos acabam acontecendo, né? E bora lá. Vinícius, seja bem-vindo. Muito bom. Muito bem, Vinícius, seja bem-vindo, galera. Estamos aqui só aguardando um segundinho. Deve ter acontecido algum imprevisto com a Josiane, que eu falei com ela há segundos atrás. E faz parte desse processo. Muito bom. Fabuloso. É isso aí, gente. Falo do interior de São Paulo. O clima basicamente está muito bom, está muito tranquilo. A Josiane está chegando. Vamos bater um papo extremamente agradável sobre neuroeducação. Ela é pedagoga. Vamos entender esse processo. E Josiane Martins, que está fora do Brasil e vai contar sua experiência para todos nós. Olá, Josiane. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Que horas são aí agora? Que horas aí? Agora, nesse momento, a gente está com 1 hora de diferença. Aqui são ok. 8h37. Perfeito. É pouca diferença. Agora sim. A cidade e o local que você fala é? Eu falo de uma cidadezinha do interior, super interiorana, super fazendinha, super da roça, que chama New Milford, em Connecticut. Fabuloso, eu quero conhecer um dia, quero estar aí e conhecer como funciona. É lindo. Para quem gosta dessa área rural, eu sou do sul de Minas, uma cidade bem pequena, e de muita montanha, esse clima bem interiorano, aqui é perfeito. Aqui não é lugar para quem gosta assim, de movimento, de balada, não. Aqui é lugar para quem gosta de verde, montanha, fazer caminhada, rio, essas coisas. Já gostei. Eu sei que o nosso tema é neuroeducação, mas eu queria saber um pouquinho como que a Josiane, a história da vida da Josiane e como que ela foi parar aí no interior dos Estados Unidos e o que ela faz por aí. E, enfim, depois a gente entra no tema. Compartilhe um pouco a sua experiência, por favor. Seja bem-vindo, o chapéu é seu. Obrigada. Primeiramente, queria dizer que eu adorei o tema, me senti super em casa, porque quando eu morava no Brasil, como eu disse, eu sou de uma cidade bem pequena, sul de Minas, né? E a gente é bem interiorano, né? Bem roceiro. E eu fazia um programa na rádio.
Ai, de que coisa boa. uma programação sertaneja, de manhã Fabuloso. e à tarde. Que coisa boa. Eu ainda coloquei ainda nos meus stories hoje, falando, gente, eu tô me sentindo em casa, porque me lembrei das minhas raízes. Bom, Fantástico. Que bom que eu contribuí com esse trechinho, esse sentimento gostoso. sim, foi muito legal. Eu sempre trabalhei com pedagogia. Minha vida adulta foi trabalhando como professora. Tá. Foram 20 anos, mais ou menos, em Campestre, no sul de Minas, trabalhando como professora e, aliás, não só isso, não só como professora, mas passando por todos os lugarzinhos de uma escola. Então, eu dei aula em escola pública, escola particular, escola municipal, escola estadual, e depois passei para a secretaria, coordenação pedagógica, para direção, já trabalhei em creche. Então, a minha vida enquanto pedagoga foi construída assim, conhecendo todas as etapas. O que que um pedacinho precisa fazer para que o todo consiga caminhar bem e fazer um bom trabalho. Fabuloso. E fazem 4 anos que eu vim para os Estados Unidos com meu marido. Vim porque, primeiro, ele já tinha morado aqui e a gente estava meio assim, vamos falar a verdade, estava meio desgostoso da vida, né? Porque aí chega uma Entendo. hora que você fala assim, nossa, mas eu já cansei, agora eu quero achar o caminho. E viemos. E viemos com a cara e a coragem, estamos aqui. Hoje, aqui, a gente tem uma empresa que trabalha com pintura de Ok. casas, né? Externo e interno. E eu estou terminando a minha especialização em neuroeducação e primeira infância, porque o meu objetivo é desenvolver um projeto online dedicado para essa fase, que é a fase mais importante da vida de um ser humano. Fabuloso. Então, por favor, Oi, Joe. conte pra gente essa fase mais importante do ser humano e a neuroeducação que é apaixonante. E você não sabe, não sei se eu contei, mas eu sou escritor de livro infantil. Ah, você tá brincando sério? Mas não vou contar as partes agora, vou contar depois, em outro momento, em uma outra live, porque a live é sua. Fica à vontade. Cheio de facetas. É, tem muita coisa. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela infância. Tanto que eu sempre Ok. trabalhei com crianças até 7 anos, alfabetização. Essa foi, assim, a parte que mais me chamou a atenção dentro de uma escola. Eu nunca tive, por exemplo, como objetivo trabalhar com adolescentes ou adultos. Sempre fui focada nisso, porque é a minha paixão mesmo. E eu tive uma escola particular, e ao mesmo tempo que eu trabalhava nessa escola, e eu dirigia essa escola, eu também fui coordenadora pedagógica de uma creche. E é a história da minha vida, a história da creche. A história, assim, que se eu tenho que contar, resumir toda a minha vida enquanto profissional, ao invés de eu falar da minha própria escola, que eu construí junto com as minhas sócias, eu falo da minha experiência na creche. Por quê? Porque ela foi muito marcante. Eu vim de um ano trabalhando na escola da zona rural de onde eu nasci. E era uma escola que tinha sido reformada, uma escola que era muito pobre. Eu trabalhei nela quando ela era muito pobre, muito assim, caindo aos pedaços. E aí fui trabalhar em outras. E voltei quando essa escola tinha acabado de ter sido reformada. A escola linda, perfeita, maravilhosa. Eu estava com 23 crianças de 4 anos, a minha idade preferida. Foi um ano maravilhoso. Essas crianças terminaram o ano escrevendo, lendo palavras, fazendo problemas matemáticos. E foi muito divertido. E toda vez que eu entro numa sala, eu faço uma conexão grande com as crianças. Então, eles acabam fazendo parte da minha vida. Todo professor faz isso, né? E aí aconteceu que no ano seguinte eu fui trabalhar na creche. E a creche, ela era tida como um lugar assim muito ruim para todo mundo. Era ruim para se trabalhar lá, era ruim para se estar lá enquanto criança. Tanto que as mães usavam a creche como uma forma de amedrontar as crianças. Falavam assim, se você não se comportar, você vai para a creche. Eu vou te levar para a creche. Não obedece não para você ver se eu não te levo para a creche. Então, daí você vê que a cidade olhava para a creche e falava: vamos proteger nossos filhos de não passarem naquela rua. Então, era um Meu lugar pai. que era muito. Nós temos uma história da educação infantil
de total falta de atenção pelo poder público, principalmente no Brasil. Para você ter uma ideia, as leis que autorizam, e que nem autorizam, né, mas que direcionam o trabalho com crianças da educação infantil são muito novas, de 2004, de 2008. Então, até 96 ou 98, se não me engano, as crianças de educação infantil nem entravam no censo. Não se sabia quantas crianças tinham numa educação infantil. Só se entrava no censo de primeira série em diante. Então, essa fase, ela era totalmente deixada de lado. Então, as creches, elas tinham apenas uma intenção assistencialista, que era pegar essas crianças que estavam em situação de risco, que era o caso dessa creche, ela é construída num lugar de... É um lugar pobre, de difícil, com pessoas com uma história de vida muito difícil, que tem muito acesso a drogas, muitos casos de famílias, de crianças estarem na creche e os pais estarem presos. Então, é uma creche de periferia. E a creche tinha essa função. Na história da educação brasileira, as creches existiram para dar comida e acolher os filhos dos trabalhadores que não tinham onde deixar, não tinham como levar para o trabalho. Então, alguém precisava cuidar dessas crianças de alguma forma. Então, para isso é que essas creches foram construídas, porque não podia mandar para orfanatos, porque as famílias estavam ali, os pais estavam ali, eles não estavam abrindo mão das crianças, mas eles precisavam deixar com alguém, não com quem, Sim. e eles eram uma mão de obra muito necessária. Então, essa é a história das creches no nosso país. Perfeito. Mas, desde 1998, quando começou a surgir os primeiros documentos que trabalharam a educação de uma forma um pouco mais visando o desenvolvimento humano, que nós chamamos dos RCNs, que é o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, e os PCNs vieram antes, né, em 96, 98 nós tivemos esse início. Então, as pessoas começaram a ver o que os outros países estavam fazendo em relação ao desenvolvimento infantil, falar, peraí, vamos ver o que dá para colocar aqui. Então, o Brasil, ele tem um histórico de teoria relacionada à educação excelente. Se você pegar todos os documentos que tentam direcionar o caminho da educação no Brasil, você fica encantado. Porque você lê a teoria e você diz, poxa vida, mas que tá bom, hein? Já estamos ganhos, já ganhamos o jogo aqui. Só que a prática é muito diferente. A prática é outra. Se você pegar os documentos, por exemplo, de 96, você vai ver que hoje, em 96, hein? Uma grande parte das escolas ainda não consegue colocar tudo aquilo em prática. Por N fatores. Isso que eu ia perguntar, quais são os motivos, quais são os pontos que interferem na estrutura, o próprio conhecimento, o sistema é engessado demais, ou foi colocado no papel só para fazer bonito, mas não querem que também vá para a prática? Todas as alternativas anteriores. Nossa, que susto. Que triste. É terrível, é terrível. E o pior, ainda tem uma cereja nesse bolo aí. Além de nós contarmos com todas essas questões, nós temos também escolas muito pobres, nós temos... Vamos pensar assim de uns anos para cá, não vamos nem analisar agora, porque o acesso à informação está muito rápido, muito fácil, tanto que olha para você ver, eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí, e a gente está aqui conversando. Então, existe uma facilidade, vamos dizer assim, de a gente ter acesso à informação. Mas até pouco tempo atrás, os treinamentos para os professores eram dados assim superficialmente. E até hoje eu faço questão de assistir palestras. Hoje nós temos um documento que foi lançado em 2019, que gerou o maior furdunço, que é a BNCC, e eu faço questão de assistir o que essas pessoas criaram esse documento, o que elas estão falando, e eu fico, gente do céu. Esses dias eu assisti uma reunião entre eles de 3 horas. Eu entendi tudo que eles estavam falando, porque eu estudei muito a BNCC, mas eu fico assim, gente, se um professor ouvir essa palestra, ele vai ouvir ela na sexta-feira. Na segunda-feira ele vai entrar na sala de aula e nada vai ter mudado. Nada.
Porque quando se passa, a teoria é muito bonita, os documentos são muito bem feitos, são materiais muito de uma qualidade muito grande, mas quando isso chega na mão do professor, ele não está na linguagem do professor, ele não é acessível. Nós temos uma pedagogia que vive muito no mundo das ideias, no mundo das nuvens, com umas frases feitas, com um discurso prontinho, bonitinho, mas na hora que você entra dentro de uma sala de creche, você tem uma criança de 1 ano, o cuidador simplesmente olha para sua cara, tá bom, eu faço o que com essas crianças aqui? Vou só trocar, vou dar um banho quando precisar e vamos dar comida. Pronto, acabou, porque essa criança só tem 1 ano, não precisa fazer nada. E Sim. é justamente nesse ponto que entram todos esses estudos e essas pesquisas. Estava dizendo sobre essa questão do assistencialismo, foi justamente quando começou-se a pensar nessa teoria em que começou a ver que a creche poderia fazer mais do que só acolher, dar comida, banho e alimento. E depois mandar para casa aquela criança inteira. Sim. Começou a pensar que, poxa vida, será que essas crianças não têm uma capacidade de ir um pouco além? Será que nós não estamos deixando essas potências que nós temos aqui dentro serem perdidas? Será que não existe nada que a creche possa fazer para melhorar esse período do desenvolvimento dessas crianças, apesar da pobreza, apesar das necessidades emocionais e psicológicas que essas crianças têm? E aí é que essas teorias vieram. A grande questão é que a creche para onde eu fui trabalhar, ela ainda estava no assistencialismo. Ela não tinha nada de educacional. E aquelas crianças, elas eram totalmente revoltadas. E revoltadas por quê? Porque elas já vinham da revolta da barriga da mãe, da falta de vínculo, da falta de acolhimento, da falta de contato físico respeitoso e carinhoso entre adulto e criança. Ela já vem de um dia a dia em que ela não existe respeito ao outro, nem entre adultos, nem entre adultos e crianças. Então, de onde ela vai tirar a noção de respeito? Ela não tem, ninguém está mostrando Não isso tem para ela, muito referência. pelo contrário, nenhuma, uma. E aí eu saio de uma sala de aula, num ano, numa escola maravilhosa, uma escola que tinha tudo a ver com a minha história, o lugar de onde eu nasci, os primeiros lugares onde eu trabalhei, alunos maravilhosos, e de repente eu caio na creche. Alunos revoltados, aquela bagunça, não tinha rotina, não tinha horário. O primeiro dia de aula, as professoras só pegavam as crianças e jogavam dentro de uma sala com uma televisão e ali iam, assim, 4, 5 horas diretos. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças aqui dentro? E eles subiam na mesa, pulavam, empurravam, batiam. E a creche era muito pobre, muito assim, caindo nos pedaços. O lugar, assim, tinha um mau cheiro horrível. E era tudo horrível, menino do céu. Ai, gente, Meu aqui, Deus, ó. que mudança que foi para Meu você. Deus, eu parei assim no primeiro dia, fiquei olhando, falei, o que eu estou fazendo aqui? E agora? E eu vou ser bem sincera, eu chorei, gente, copiosamente, em posição fetal por 1 semana. E aquilo me pegou muito, porque eu não tinha trabalhado em creche até então. Eu trabalhava. A minha escola era de educação infantil, eu tinha crianças a partir de 3 anos. Eu nunca tinha trabalhado com crianças de berçário ou com sala com crianças todo. Eu tinha alunos de 4, 5, 12 anos, todo mundo misturado. Eu falei, gente, não tem como. E toda hora entrava alguém na sala para pegar essa criança e levar para tomar banho, levar para trocar de roupa. E aí você não tinha horários, você nunca sabia o que ia acontecer. E essa falta de previsibilidade é horrível para a rotina. Então, me fizeram uma proposta. Falaram assim, olha, você pode ir para outra escola, existe essa outra opção. Mas eu sou do tipo também que eu gosto de um desafio. Aí eu falei, mas eu vou sair daqui derrotada? Vou sair daqui porque tá, né? Sabe aquela coisa, tipo, sei lá, arregou, né? Não deu Entregou conta. os pontos, não deu conta. A professoria não deu conta. Eu falei, pera, eu vou ficar aqui 1 mês. Se dentro de 1 mês eu não conseguir nenhum tipo de resultado, eu não conseguir nada de bom, aí eu troco. Aí eu falo, quer saber? Ninguém quer nada. E aí o que eu fiz? Falei, tem que ter algum lugar que me ensine como trabalhar com isso. E eu sempre gostei muito de estudar. E sempre gostei de estudar aquilo que direciona o negócio.
Eu fui no site do MEC, eu baixei todos os materiais relacionados à creche, eu imprimi tudo e comecei a estudar tudo. Eu devorei todo aquele material. Falei, gente, peraí, cara. Peraí, que não é pra mim. Olha só, aquela montoeira de criança, todo mundo numa sala, todas as salas, na hora do almoço, e eu tinha que ficar servindo eles, e eles comiam de colher. Falei, pera, como que uma criança de 7 anos vai comer com colher e eu tenho que dar na mão? E aí eu leio que a criança tem que ter autonomia. Falo, peraí, o que que é autonomia? Autonomia, a criança tem que fazer as coisas por si mesma. Uma criança de berçário, ela já tem que tentar pegar a comida com a mão, comer com a mão. Ela tem que sentir a textura da comida. Eu falei, mas peraí, esses bebês têm que fazer, o que eu tô fazendo dando comida para essas crianças na mão deles? Aí juntei um monte de faca de cozinha, de mesa que eu tinha em casa. Levei para a creche um belo dia, numa segunda-feira, depois que eu passei o final de semana estudando. Falei, muito bem, são seres humanos. Seres humanos nós temos uma essência, já sei o que eu vou fazer. Catei eles pela emoção. Falei, eles tomavam café da manhã e aí as turmas saíam, né? E eu falei para eles, nós não vamos sair, nós vamos ficar aqui que eu tenho uma surpresa para vocês. Juntei um monte de tomate na cozinha, pratos, garfo e colher, garfo e faca. Falei, hoje vocês vão aprender a usar o garfo e faca. Eles já ficaram assim, quê? Porque eles eram tidos, aquelas crianças, como incompetentes. Eles Entendo. não eram capazes de usar o garfo e a faca, entendeu? E aí eu falei, muito bem. Gente, e aí usando na tática. Gente, olha só, é um segredo. Não é para falar. Presta atenção, ninguém pode ver. Nós vamos Meu usar o Deus. garfo e a faca. E aí piquei os tomates, falei, vamos lá, vamos aprender. E na hora do almoço, nós vamos fazer uma surpresa. Todo mundo vai ficar assim, o quê? E nós vamos entrar assim, e nós vamos entrar em fila, e vocês vão colocar a comida de vocês. Esses professores vão ficar de cara com vocês, vocês vão ver. Nós vamos fazer um sucesso. Trouxe eles, nós nos tornamos uma equipe. Eles não estavam contra mim. Eles não eram crianças ruins que estavam sendo ruins comigo e que precisavam do meu pior. Eles eram crianças que não tiveram ninguém que acreditasse em nada deles. Eles precisavam do meu Fabuloso. melhor. Eles precisavam que alguém dissesse: vocês são capazes, vamos lá. E ali nós passamos a parte da manhã inteira treinando. Só nós no refeitório. Fomos para a sala de aula e aí, né? Eu escrevo teatro infantil, eu faço teatro também. Então, eu fiz todo um teatro com eles, né? Ensaiamos a fila, ensaiamos colocar a comida, ensaiamos assim, sabe? Eu falei, olha, vocês vão sentar, vocês vão fazer assim, ó. Coloca as costinhas para trás. Eu vou fazer, ó, assim, você quer. Menino, eles não aguentavam a hora que falou hora de comer. Falei, é agora, minha gente, a hora do show. Menino, as Não sei, crianças entraram nesse refeitório. Eles brilhavam. E aí vieram tudo em filinha, e aí as outras professoras já acenderam os olhinhos, né? Tipo assim, o que está acontecendo? Coloquei eles na fila, assim, na frente das panelas, falei, muito bem, vamos lá, cada um sua vez, pode colocar comida e vamos nos sentar. E ninguém põe a mão no prato. Elas já ficaram meio assim, essas crianças vão fazer bagunça, essas crianças não dão conta de fazer isso. Já ficou aquele burburinho e eu só, né, escutando. A hora que eles sentaram, que eu entreguei o garfo e a faca, as professoras entraram em pânico. imagina. Meu Deus, essas crianças vão matar uma outra. A outra, eles vão furar o zóio um do outro. O zóio, desse termo, não esqueço. Eles vão furar o zóio um do outro aqui. Que isso? Que irresponsável. Eu pleníssima. Muito bem, crianças, vamos lá? Podem comer. Ah, gente! Se as crianças comeram, nem derramaram um grão para fora do prato. Se derramava, eles até escondiam, assim, sabe, embaixo do prato. Eu falei, nós não vamos fazer sujeira. Além de comer esgarfo e faca, não tem sujeira. Meu Deus do céu. Menino, a hora que essas crianças chegaram na sala, mas eu fiz um forfé com eles. Mas nós batemos palma, nós gritamos, nós fizemos um ar naquela sala. E eu levei um monte de bala, chocolate. Falei, agora vamos comer, vai lá!
Fabuloso. Acabou, ganhei as crianças, meu filho. A partir daquele momento, eles viram em mim alguém que acreditou neles. Aí vem a cereja do bolo, né? Que a gente gosta da cereja do bolo. Chegou na reunião dos pais, as mães vieram conversar comigo e choravam. Porque o meu filho mudou da água pro vinho. Meu filho chegou em casa e falou: mãe, senta aqui que eu vou te ensinar a usar o garfo e a faca. Eu nunca usei um garfo e faca na minha vida. E o meu filho aprendeu com você. E o meu filho agora quer não sei o que. Eu falei, gente, esse é o caminho. Você entendeu? Se você olha para o pior dessas crianças e você estimula o pior dessas crianças, você não vai ter um resultado positivo. Você vai ter o pior deles. Todo ser humano tem esse lado positivo lá dentro. E essas, principalmente crianças, se ela não tem um distúrbio psicológico, se ela não tem uma doença, vamos dizer assim, e mesmo assim ainda é questionável pela epigenética, Sim. eu acredito nessas crianças, eu acredito que dá para mudar, porque eu fiz acontecer. E aí nós começamos a trabalhar com música clássica, poesia, artes, todo tipo de arte. E, meu filho do céu, aí fizemos um negócio e cada dia inventava uma coisa diferente para trazer eles para mim e falar a surpresa de hoje que nós vamos fazer. Mas não era de mim para eles ou de eles para mim, era nós contra eles. Este é o ponto. Professor, para fazer com que a sala esteja com ele, acha um inimigo comum lá fora. Olha, lá fora, os outros professores não acreditam na gente. Nós vamos mostrar para eles quem nós somos. Nós vamos mostrar para eles a nossa capacidade. E a cada mínima conquista, a gente comemorava. A gente aplaudia. E aí não pode também existir a ilusão de que a partir desse dia foi tudo 200% mil maravilha. Não foi. Porque a gente tinha recaídas. Eu sabia que ali era uma construção, que era um degrau depois do outro. Nós íamos conquistar coisas maravilhosas, mas eu tinha um ano inteiro, eu tinha 2 anos, eu tinha 3 anos para fazer isso. Estava tudo bem. Só que com o tempo e os resultados aparecendo, as crianças mudaram da água para o vinho. O que aconteceu? A coordenação da creche, que era ainda uma ONG, olhou e falou assim: pera, o que está acontecendo naquela sala de aula? De onde ela está tirando tudo isso que ela está fazendo? Aí vieram conversar comigo, perguntaram, né? Eu expliquei, falei assim, olha, eu estou lendo esse material, eu estou estudando isso. Aí eles, você não topa dar um estudo para as outras professoras? Fabuloso. Topa, né? Só que demorei. Bem assim, né? Bem assim. Bem assim, que todo mundo já tava assim, né, pra mim, né? A professora que chegou e tirou a colher e deu a faca e o garfo, que agora essas crianças, ao invés de dar tapa, soco e murro, de falar palavrão, elas andam em fila, cantam músicas, fazem desenhos, expõem obras de arte. Ah, sou professora. E as professoras que estavam lá eram professoras, assim, do dobro da minha idade. Eu tinha professoras lá, cuidadoras, senhoras, que nunca foram para a escola, e que elas estavam lá há 25 anos, trabalhando do mesmo jeitinho. Eu tinha professoras lá que tinham se formado há 20 anos atrás e nunca mais fez nenhum tipo de curso. E elas acreditavam. Eu fiz a minha vida inteira assim. É assim que faz. Acabou. Lá vou eu de novo. No campo minado. E vamos lá. Ok. Se eu fiz essa tática uma vez, faremos essa tática de Fazendo isso. Ó, o Fábio tá falando aqui que isso chama gestão de pessoas, que você é 220, você tá certo demais. Professora, é verdade. A minha intenção não era atrapalhar, mas eu queria agregar uma experiência da minha vida para você, e eu queria que você soubesse, eu queria um depoimento, tá? Uhum. Eu sou aluno de escola pública, rural, eu estudei 3 anos numa escola rural. Eu sou dislexo e sou daltônico. Really? A família não sabia, eu não sabia.
Se os professores sabiam, não me falaram. Eu detestava escola. O meu castigo na escola rural, que era uma igrejinha que dava aula para 3 turmas, quando eu escrevia errado, o meu castigo era arrancar mato fora da escola. Então eu peguei raiva de escola. Eu era briguento, eu fugia, mas eu amava aprender, mas eu não gostava de estudar. E eu fiquei um pouco emocionado quando você falou sobre essa conexão sua com os alunos, porque me remeteu à 5ª série, a um professor chamado Antônio Bufo, que ele conseguiu fazer comigo o que você fez com crianças um pouco mais jovens. E é transformador a vida de uma pessoa que tem um professor que faz isso. Então eu queria dar esse depoimento, que eu não vou conseguir me estender mais, senão eu vou... Mas foi muito difícil. Eu só fui para a faculdade com 28. E com 28, a professora falou que eu não podia estar lá. Que eu não sabia escrever. E hoje você escreve. Esse professor Antônio Bufo, ele fez muita coisa que você fez. E até hoje eu não sei se ele sabia que eu era. Mas eu era o aluno que eu não fazia prova em sala de aula. Eu fazia algo diferente de todos os alunos. Eu tinha que interpretar o texto da coleção Vagalume. E eu passei a gostar de escola depois que eu conheci o professor Antônio Bufo. Eu detestava aquele ambiente. Mas eu sou caçula de uma família de 11 filhos. Em casa não deu tempo de o pessoal ver essas coisas, sabe? Eu era visto como preguiçoso e que não queria nada com nada. Não queria atrapalhar a sua live, mas eu queria... Atrapalhar, isso está sendo a coisa mais incrível que poderia estar acontecendo. Eu só penso, por que não aconteceu antes um pouco? Foi muito... Eu queria ter um cavalo. E naquela época meu pai falou que eu não podia ter, né? Eu fui lá, adestrei um porco. O meu porquinho virou meu cavalo. Mas eu não podia contar pra ninguém que todo mundo tirava sarro de mim. Como eu não gostava de escola, eu nunca achei que eu pudesse escrever. Porque eu nunca tive... Para mandar um bilhetinho para as namoradas, eu tinha que copiar um verso. Eu copiava o verso. E mesmo copiando, eu mandava errado. E elas tiravam um sarro de mim. Ai, meu Deus. E uma professora chamada Maria Silvia, que já tinha trabalhado meu livro por 6 anos, chegou em mim e perguntou se eu era dislexo. E eu não sabia nem que era dislexia. Eu fui descobrir que eu sou disléxico com 40 anos. Oh, Deus. Mas por que não despertou vontade eu procurar depois disso? A questão é, você também não sabe, mas eu tenho um projeto que eu faço um trabalho com um jornal para criança, escola pública. É um trabalho com patrocinadores, eu faço isso mensalmente há quase 10 anos, mas eu parei, eu entrei numa depressão e voltei. Essa aqui é a foto do porquinho, eu com 9 anos. Gente! E essa aqui é a capa do livro, do primeiro livro, que tem 17 anos esse livro. Mas eu tô contando essa história para você porque é o que me motiva a escutar essa história de professores e pessoas igual você que têm esse olhar para a sala de aula. As crianças, elas têm muito a dar, mas elas não estão sendo aproveitadas porque o sistema é muito engessado. Existem professores muito bons, muitas pessoas igual com o seu espírito, mas o sistema é engessado. E nós como iniciativa privada, como pessoas, cidadãos comuns, eu tenho uma tese que a associação comercial precisa se aproximar das escolas. Mas enfim, eu só quis colocar esse contexto para falar a importância
da sua pessoa, né, na minha história hoje aqui, e que eu me vi, embora na figura de um professor homem, Antônio Bufo, você fazendo o papel lá. Eu fui Ai, lá, que coisa linda. eu tava muito. Eu tinha que registrar isso. Obrigado. Ai, Deus do céu, que coisa linda. Nossa, a gente. Ó, um salve de palmas para esses professores maravilhosos desse país. Gente, a gente tá tão envolto na burocracia e tão envolto nos objetivos alcançados que a gente esquece da nossa função de verdade. A gente está só conectando alma. Essa é a grande questão. Olha quanta coisa você poderia ter perdido se um professor não tivesse te enxergado. Ele olhou para você e te viu. Eu me Você senti não visto. era, você não era mais um número. Você foi visto. E a partir do momento que você foi visto, você floresceu. Você se abriu. Você brilhou. Isso não tem preço. É por isso que eu, mesmo estando tão longe, e depois de 4 anos, mais de 4 anos sem trabalhar com nada, eu tô aqui falando sobre isso, contando sobre a minha história, falando sobre educação, estudando sobre o que tem de novo na educação. Porque é a educação que vai fazer a gente dar passos gigantescos. Porque qualidade da educação não é o número que a gente representa no PISA. É isso! Qualidade da educação é isso, é você, é o seu professor, você agora aqui, depois de todos esses anos, lembrar o nome do seu professor, que enxergou você. Qualidade na educação é quando se enxerga o aluno, é isso, é quando se enxerga ele como ser humano. Cheio de coisinhas que a gente pode fazer, mas é aqui que a ligação se faz. É aqui que a prova acontece. Não é no caderno, não é no papel, não é na nota. Nossa, estou muito feliz de ter escutado isso. Muito feliz. Obrigada por ter compartilhado. Muito, muito, muito. Muito obrigada. Olha, a gente só precisa de alguém que olhe pra gente. Você quer ver? Olha só o final da história. Na primeira reunião que eu fiz com essas professoras, elas nem olhavam para o material que eu preparei. Elas nem pegavam nas apostilas que eu imprimi. E ainda ficou assim: se mais alguém quiser preparar as reuniões, pode preparar. Algumas se colocaram, né? Mas não deu conta. E aí, depois de alguns 2 meses, eu fui convidada a deixar a minha sala e vir para a coordenação pedagógica, ficar só na coordenação. E aí, o clima era de total assim, ai, nossa. De novo, o que eu fiz? Eu olhei para cada uma delas. Porque do mesmo jeito que as crianças só precisavam ser enxergadas, aquelas professoras estavam abandonadas igual as crianças estavam. Aquelas professoras estavam desmotivadas, desacreditadas. E aí eu comecei a observar qual era o único ponto positivo de cada sala, de cada movimento, de cada trabalho. Chegava para elas e falava assim: olha, isso está muito bom, parabéns, é isso, você conseguiu, esse é o caminho. Vamos lá, e tá ótimo, gente. Eu vou levar essa atividade na reunião da semana que vem. Você vai ter que contar para as outras meninas o que você fez. Pronto! Trouxe! Aquelas senhoras de 60 anos, 60 anos, 60 anos, querendo estudar. Eu não sei como fazer. Não tem problema, vamos aprender. Vamos lá. Você só tem que fazer isso, isso e isso. E é um passo depois do outro. Ter a teoria linda, maravilhosa, daqueles cadernos incríveis, tem que esmiuçar aquilo e falar: a prática é essa. A prática é você pegar esse bebezinho na hora de trocar a fralda, você vai conversar com ele, você vai passar a mão no pé dele, você vai fazer carinho nele, você vai pegar. Vamos tirar todos esses berços velho pedido daqui e vamos colocar todo colchão no chão. Vamos reformar isso daqui. E aí, aquela luz que saiu de dentro da sala, aquela conexão. E aí, a mesma. Ai, esse negócio não para. A mesma conexão que eu falei com as crianças de nós vamos mostrar para eles, eu falei para elas: vocês sabem que aqui nessa cidade ninguém dá nada por nós. Vocês sabem que aqui nessa cidade nós somos o pior lugar
para se ter os filhos e para se trabalhar. Vocês sabem que aqui nessa cidade ninguém dá valor na gente. Pois nós vamos mostrar para eles. Pronto, você joga o inimigo comum para fora. Em algum lugar tem alguém lá que é o inimigo comum seu. Então você joga para fora. E aí, meu filho do céu, aí nós fizemos um alvoroço naquele lugar. E aí Que coisa aquela maravilhosa. conexão começou a sair para fora das portas da creche. E as pessoas começaram a ver que tinha algo diferente acontecendo. E eu fazia, por exemplo, uma festa junina ou uma feijoada, e eu ligava para as pessoas e falava assim, fulano, vou fazer uma festa, você me doa não sei o quê? A pessoa doava, tipo assim, me doa feijão, me doa carne, me doa linguiça, a pessoa doava, depois eu ligava para a mesma pessoa. E então, estou vendendo feijoada. Prova! E nós reformamos, compramos parquinho, brinquedos. E aí um deputado, né, porque sempre tem um lado político que quer fazer uma gracinha em cima e tal, foi lá, doou uns brinquedinhos, e aí tinha uma questão política também envolvida nisso, que foi a minha grande decepção, porque eu deixei esse lugar. E aí um deputado foi lá e falou assim, nossa, esses equipamentos que nós doamos são maravilhosos. Eu falei, eles são realmente, mas o equipamento por si só, aqui colocado nesse lugar, não significa absolutamente nada. O que significa de verdade são as pessoas que vão colocar essas crianças, direcionar elas da forma correta. Então a gente foi fazendo, não há nada, gente, não há nada que vença o senso de equipe. Não há nada. Eu fiz uma equipe com a minha sala de aula. A gente tinha que mostrar para as outras salas de aula o que nós estamos fazendo, que nós somos bons. Pera lá! Que história que é essa? Depois, eu fui fazendo uma equipe com a escola, com a creche. É com a creche inteira a equipe. E aí, sempre tem aquele burburinho, né? Que vai uma virando a casaca, né? Tipo assim, olha lá, já tá. Aí eu já sei onde eu tô falando, já vou lá também. Menina, que beleza que você tá fazendo aí. Oh, que bom. Puxa, assim, ó, vamos lá. Agora é sua vez de mostrar o que você tá fazendo. Essas professoras, elas iam mais cedo para fazer reunião, para estudar os casos dos alunos. Nós Se envolveram, totalmente. Corpo e alma. Nós mudamos tudo. Lindo, lindo. Colocamos horário, elas começaram a ter prazer de preparar as aulas. Fizemos um portfólio. Eu juntei todos os portfólios, todas as escolas particulares que eu pude na minha. Olhei para tudo aquilo, falei para elas: vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui perto do nosso trabalho vai ser nada. Nada. Ai, gente, Ô, Josi, peraí. minha querida, deixa eu falar para você. Nós já passamos de 45 minutos. Foi maravilhoso. Foi demais. Eu vou precisar que você faça uma linha de raciocínio para fazer um fechamento, para deixar uma mensagem, que foi maravilhoso, né? Porque tipo, passou muito voando. A gente vai ter que ter Josiane Martins parte 2. Parte 2. Né? Parte 2, vai ter que ter parte 2. E depois a gente vai para o nosso quadro Contadores de Histórias. Faz um fechamento, deixa a mensagem ali, por favor. Então, você pode estudar o que você quiser. Hoje eu estou me especializando em neuroeducação. Eu sei como o cérebro da criança se desenvolve, eu sei as etapas do desenvolvimento, eu sei me conectar com eles. Mas antes de saber isso, eu já sabia o principal: é vínculo, é conexão, é ser humano com ser humano. É quando você abaixa o nível da criança e você olha no olho dela, é que você conecta alma com alma. E é isso que importa. Então, pode ter 555 mil cursos, 300 doutorados, mestrados, estudar lá em Marte, mas se você não tiver a capacidade de olhar no olho e conectar sua alma com o do outro, de nada isso vai adiantar. Então, a neuroeducação nos dá esse conhecimento que, é isso, é realmente isso. Então, estuda, domina todas as técnicas, mas ao tocar um ser humano, seja apenas mais um ser humano. Ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. Então, é isso. É a conexão entre uma alma e outra que faz a mudança. E, finalizando, a minha frase. Nós não vamos melhorar a qualidade da educação, de nós termos um país que vai ser um exemplo mundial,
de cima para baixo. Isso não vai acontecer. Não espere que o governo mude, que a prefeitura faça, que o Estado faça. A mudança vai acontecer neste olhar, nessa conexão, nesse foguinho que a gente coloca dentro de uma única sala, que pega aqueles alunos, que transforma aquelas famílias de uma única escola, de uma única cidade. E aí a gente vai fazer igual uma infiltração. Você não vê uma infiltração quando ela é uma gotinha de cada vez. De repente você chega, seu banheiro está inundado e fala, pera, explodiu um cano? Não, é Perfeito. que estava gotejando. Nós seremos essas gotinhas. É isso. Sensacional. Fabuloso, fabuloso. Ai, Bora. meu Deus, que live É massa! muita emoção para uma noite só. Que massa! Escolha 3 palavras aleatórias. Ah, aleatórias. Alma, conexão e olhar. Alma, anota aí que você vai usar. Alma, Conexão, vamos lá. alma, Alma, conexão, conexão, olhar. olhar. Anote as minhas duas. Ah. Tomate, parquinho. Parquinho. Tá, agora eu conto uma história usando essas 5 palavras, né? Você coloca essas 5 no balaio, mistura elas, Vamos lá. passa para mim a história, Ó, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. misericórdia, Senhor. Então, com Vamos lá. vocês, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, ela, mineira que vai para os Estados Unidos, é 220 ligada, é com vocês, era uma vez. Era uma vez, algumas crianças que estavam brincando no parquinho encontraram um tomate embaixo do balanço. Eu tenho que usar todos os 5? Sim. Tá. A professora viu aquela movimentação, ficou muito brava, tomou o tomate deles e levou para a cozinha. Acontece que as crianças, com apenas um olhar, com uma conexão de almas entre elas, tiveram uma grande ideia. E essa grande ideia foi construir uma escola, uma creche exemplo, uma creche modelo, que podia ser um grande parque de diversões. E eles tiveram a ideia de construir esse parque dentro de um tomate gigante. Porque ali seria o local onde eles iriam comer, aprender e compartilhar as suas melhores experiências entre crianças, professores e aqueles que ali trabalhavam. Os alunos amavam os professores, a conexão estava perfeita, o olhar estava no olhar. Mas tudo isso aconteceu graças a uma professora que sai de uma escola que estava top, vai para uma escola que passa por vários desafios e ela, incomodada, resolveu fazer transformações. Debruçou em cima de estudos, aprendeu a técnica e entende que importa o curso que você tiver. Temos que ter olhar no olhar, conexão com conexão, porque todos nós temos algo melhor a se dar. E tudo vai acontecer nesse Brasil, sim, quando nós olharmos para a educação e essas crianças com o olhar de respeito que elas merecem. E... Ai, ai. E essas crianças se tornaram adultos amorosos que construíram uma escola modelo, que hoje é chamada de Escola Tomate de Minas Gerais. Que massa! Fabuloso, professor. Fabuloso. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão por você. Eu quero só deixar mais uma coisa, gente. Olha, vocês que estão assistindo a gente agora ou na gravação, às vezes a gente acha que enquanto adultos nós estamos cuidando, nós que decidimos a nossa vida. Não é. Tá? A gente está só reproduzindo todos os programas de computador que foram baixados para a gente durante a nossa primeira infância. A primeira infância, da gestação até os 6 anos, é a parte mais importante da vida de um ser humano. E você é o que você hoje, pelo que você viveu lá.
E se tem alguma coisa ruim que aconteceu lá, você pode ressignificar isso para sua própria vida, como você fez. Você tinha algo que estava ali te travando, uma gaiola te segurando. Vem alguém e te diz: Meu, a porta está aberta, me dá sua mão, vem, vai voar. E aí você sai e vê: Pera, é assim que resolve isso? Então, olhar para a educação, olhar para as crianças, sabendo que não é porque no seu tempo era assim que realmente tem que ser assim. A gente pode mais, essas crianças podem mais, e eu acredito muito, muito no poder da educação. Muito mesmo. É Foi isso. uma honra receber você aqui. Uma Obrigada, honra. foi uma honra para mim. Valeu, gente, amei. Foi muito bom mesmo. Saúde, um beijo para todo mundo, Obrigada. agradeço. Lembrando que todo mundo que deixou perguntas, todo mundo que fez comentários aqui para Jô, por favor, entra no IGTV e escreve, porque a hora que eu vou salvar a live vai apagar tudo. Então entre em contato, segue ela ali, né, no particular, chama ela no particular, trocar ideias, enfim. Saúde, fica com Deus. Gente. Boa noite a todo Tchau, mundo, tchau. gente.